valeria a pena que eu comentasse com vocês se vale a pena correr, fazer a caminhada, jogar uma bola, né? Isso está mais ou menos enraizado no povo brasileiro, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Se eu pegar aqui um de vocês que seja sedentário, né? Deve ter alguém aqui, claro. Não há coletividade em que 90% não seja. E for medir a frequência cardíaca, tomar o pulso. Provavelmente, dependendo da idade da pessoa, uma pessoa mais adulta, eu vou pegar aí uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. Vamos imaginar que em cada batimento, o coração dessa pessoa, na hora de ele fazer a sístole, a contração, ele jogue para o corpo dessa pessoa um copo de sangue. E esse copo de sangue vai embora. Vai lá no cérebro para poder pensar, vai lá no dedão para coçar, vai na coxa para andar, né? Vai no estômago para fazer a digestão, pronto. E aí volta. E aí o coração bate de novo. Mas aí essa pessoa um dia resolve fazer uma atividade física. Porque talvez esteja aqui assistindo uma palestra dessa. E começa a fazer uma caminhada. Caminha em volta do quarteirão, outros caminham dentro de casa, quando a casa é grande, outros vão numa academia, cada um faz o que pode. O coração, durante a atividade física, precisa de muito esforço, porque o músculo está pedindo muito sangue. Então, o que o coração faz? No lugar de bater 100 vezes por minuto, vai bater 150, 160. Porque o corpo, quando faz uma atividade, não pode viver só com aqueles 100 copos de sangue. Então precisa de 120, 130, 140, e o coração vai se acelerando. Ele faz isso hoje, o coração pensa e fala, o que esse cara está fazendo? Quem sabe seja um trombadinha, está correndo. Amanhã, outra exigência. Depois de amanhã, outra exigência. Vai chegar o dia em que esse coração vai falar assim, não vou ficar dando muito mole, todo dia esse cara vem aqui pedir para eu bater muito. Né? 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, o coração faz assim. Se dilata. Para fazer uma continha fácil aqui, a gente não ir muito na matemática, vamos supor que esse coração dobre de volume. Ora, se quando ele estava assim, atrofiado, e a pessoa era uma sedentária, cabia 1 copo de sangue, agora cabem 2 copos. Mas o corpo dessa pessoa é o mesmo. Mesma altura, o mesmo peso, o mesmo modelo. Ninguém engordou, trabalha no mesmo lugar, veio ao café filosófico do mesmo jeito. Quanto que o corpo dessa pessoa precisa de sangue para viver? 100 copos por minuto. O mesmo. Mas agora o coração, cada vez que ele se contrai, ele joga 2 copos. Então, na aritmética caseira, qualquer criança aqui já teria feito a conta. Esse coração vai bater 50 vezes. 100 vezes 1, 100. 50 vezes 2, 100. Um coração que bate 50 vezes por minuto e não mais 100 vezes por minuto, é um coração que está fazendo uma economia de 50 batimentos por minuto. E o que a pessoa ganha com isso? Eu já ouvi todas as teorias possíveis e imagináveis de qual é o momento da morte. É quando Deus manda. O outro é o destino. O outro é o espírito do bem que encontra com o espírito do mal. Outro é o Ian e não sei o que quando encontra. Bom, como todas essas teorias são falhas, eu criei a minha. Tenho direito. Eu acho que em cada maternidade, em cada lugar que uma mulher vai dar à luz, nasceu, vem um anjinho lá, com um carimbo, vem na bunda da criança e 8 bilhões de batimentos cardíacos. Bateu 8 bilhões e morreu. Pronto.
é mais fácil. Ora, se essa pessoa está economizando 50 por minuto, vai assistir mais campeonato do que os outros, não vai? Esse é o segredo. Talvez a palestra pudesse ficar parada aqui. Um pouquinho de atividade física me dá uma vida mais longa. E quanto mais longa? Mas ao lado do coração dessa pessoa tem um pulmão, que está ali quietinho, atrofiado, respirando um monte de vezes por minuto para poder pegar oxigênio. O pulmão trabalha com sacrifício. Mas esse pulmão, na hora da atividade física, vai fazer o mesmo esforço que está fazendo o coração. Vai deixar ofegante, vai respirar mais. E ele, através daqueles saquinhos que ele tem lá, os alvéolos, esses alvéolos começam a se dilatar, cabe mais oxigênio ali, não precisa respirar tanto. Então eu já tenho nessa pessoa, que está fazendo uma corridinha dentro de casa, um coração maior e que consegue jogar mais sangue para a pessoa a cada batida. Um pulmão, não vou dizer grandemente maior, mas os seus alvéolos, os seus saquinhos, com uma capacidade de pegar o oxigênio e distribuir pelo corpo com uma facilidade maior. Muito bem, já atingi 2 órgãos. Agora eu vou pegar todos os vasos sanguíneos, todas as artérias, todas as veias e todos os capilares. E esse indivíduo é um sedentário, que fica 8 horas por dia na cama, e um monte de horas no escritório, sentado. Ele pode trabalhar que nem um louco, do pescoço para cima, mas está sentado, sem atividade física. As suas artérias andam assim, chega no joelho, dobra, chega no tornozelo, dobra para cá, no braço, dobra para cá, no cotovelo para cá. E todas as porcarias que a gente vai comendo ou vai pegando aí pelo ar, a hora que chega no sangue dessas pessoas, essas porcarias param aonde? Na curva do rio. Não é? Claro. E parando na curva do rio, ela não dá sintoma nenhum, porque é um lixinho que está colocado ali. Amanhã vem um outro lixinho, para onde ele vai? Para a curva do rio. De preferência junto a um galho que está ali e é fácil de encostar. E vem outro, e vem outro, e vem outro. Daqui a pouco, o rio está com o seu trajeto muito prejudicado. Aí vem a dor, aí vem as flebites, vem as embolias, vem as tromboses, todas elas sérias e importantes. Ora, mas se eu boto esse indivíduo para fazer uma atividade física, e o coração dele bate esse sangue com muita força, qualquer mulher aqui sabe do que eu estou falando. Na hora de lavar quintal, né? Não adianta ir com o pano úmido, adianta. Tem que ter esguicho. Portanto, se eu já tenho um coração mais saudável, facilmente explicável, um pulmão que trabalha muito melhor, e eu não dou possibilidade aos meus vasos de fazer depósito nem de triglicéride, nem de colesterol, não deixo acontecer nada disso, eu já estou ganhando e ganhando muito. Mas se eu entrar na musculatura dessa pessoa, o músculo o que é? Na verdade, um elástico que vem para lá, e vem para cá, e vem para lá, e vem para cá. Mesmo o elástico das nossas calças, de tanto fazer isso, chega uma hora que ele fica todo engruvinhado, não é? E a gente tem que ficar toda hora colocando a calça para cima. O elástico da meia calça da mulher, por exemplo, né? Se tiver alguma aqui me assistindo com esse elástico cansado, eu vou perceber daqui, né? Porque na hora que levanta tem que dar aquela arrumadazinha. O que faz a atividade física? Dilata, contrai e dá o movimento. Dilata, contrai e dá o movimento. Mas o músculo precisa do que para fazer isso? Precisa de sangue. E onde ele vai buscar esse sangue? Veio do coração. Ora, mas agora é um baita de um coração. Coração que joga sangue, sangue bom, e joga para o músculo. O que a pessoa ganha, na verdade?
mais flexibilidade, mais resistência. Eu tenho umas senhoras no consultório que vão lá falar comigo, têm 80 anos, são donas de casa e dão um baile muito empregada forte que tem por aí. Aquela empregada forte que senta para assistir novela à tarde. Aí na hora de levantar da poltrona dói tudo. Mas a velhinha vai lá e sobe na cadeira e desce e limpa. É por quê? Porque ela tem uma musculatura que trabalhou. E agora eu vou resumir essa conversa. Eu não conheço algum órgão do corpo humano, qualquer um, que não tenha um benefício direto com atividade física organizada e regular. Nenhum. E vou contar aqui uma historieta que explica perfeitamente isso. Nós estamos em época de Copa e talvez a Copa mais bonita que o Brasil tenha conquistado foi em 1970. Né? Aquele time era realmente fantástico. Lá se vão 40 anos. Muito pouco na história do futebol. Antes do Zagallo, o técnico da seleção brasileira era um jornalista chamado João Saldanha. E ele convocou lá a seleção e colocou como ponta esquerda dessa seleção um rapaz que hoje é colunista do Jornal da Tarde, que de uma hora para outra teve lá uma dor de estômago. Paulo César Caju. Aí avisaram o médico. O Caju está com dor de estômago. 40 anos. É pouco. Mas para a medicina já é uma distância muito grande. Endoscopia, mas nem pensar em colocar alguma coisa pela boca das pessoas. Era dor, toma chá, toma leite, não é? Mas não pode fazer atividade física. E o médico da seleção para de jogar e afasta. E por causa dessa dor de estômago do Caju, provavelmente uma úlcera nervosa, o time teve que ser modificado. Entrou um que não era ponta esquerda no lugar dele, entrou o Rivelino, acertou o time e o Brasil se tornou campeão mundial de futebol por causa de uma úlcera gástrica. Hoje, a gente sabe, e eu vejo isso no consultório todo dia, que a atividade física regular, organizada, é coadjuvante no tratamento das úlceras, das gastrites e de todos os transtornos do sistema gastrointestinal. Então agora eu vou pegar só a mexida da cabeça das senhoras e mulheres que estão aqui, porque TPM é uma desgraça, não é? Aí você vai no ginecologista e ele fala, você tem tensão pré-menstrual. O que faz? Fala para mim. Tem comprimido que resolva isso? Tem reza que resolva isso? Tem simpatia? Pode chamar aquele homem que benze cobreiro para resolver tensão pré-menstrual? Não. Tem marido que suporte isso? Não conheço. Tem aqueles que tentam. Vai fazer atividade física, depois você vem me contar. Não significa que eu estou dando aqui o milagre dos milagres. Mas, com um coração melhor, com um pulmão melhor, com uma flexibilidade melhor, com um estômago que aceita até pedra, a tensão pré-menstrual é menor. O que fazíamos com os diabéticos? Já estou em outro órgão, já estou no pâncreas. Como era a vida dos diabéticos? Quieto, não se mexe, toma um comprimido, toda hora pica ali para ver quanto está a glicemia. Ou, quando eram diabéticos insulino dependentes, todo dia aquela injeção. Está cheio de gente assim.
Põe o diabético para fazer atividade física aeróbica, para nadar sem velocidade, para fazer caminhada, para fazer corrida. Vai olhar a glicemia, depois você me conta. E não sou eu que sou fanático, por isso que estou falando. São os endocrinologistas que mandam os seus pacientes diabéticos fazerem, para regular isso. Pegue um intestino que não te obedeça. Uma hora está muito preso, outra hora está solto. E quanta gente é assim, pelo sistema nervoso. Faz atividade física e depois vem me contar. Se regula ou se não regula. Não que a atividade física vai direto no intestino e fala, está aqui o cronograma. Não é bem assim. É porque ela resolve outras coisas, que nós vamos falar já, e vai resolver lá também. Aí eu digo para as pessoas, você tem que fazer uma atividade. Aí vem uma senhora para mim e fala, não, eu estou com 60 anos, eu não vou para a academia. Por que a senhora não vai? Ah, porque eu tenho celulite, não quero que as pessoas me vejam, está tudo caindo. Tá bom. Tem moletom? Tem. Então ninguém vai ver a celulite. É que nas academias tem assim, as dondocas ficam na primeira fila, né? E as mais estragadas ficam lá atrás, não é assim? E o professor não liga muito para as mulheres que estão lá atrás. Algumas ficam na terceira fila, são candidatas a vir para a segunda fila, e com um milagre chegam às vezes à primeira fila. Mas dá para fazer uma caminhadazinha no quarteirão. Né? Mas tem gente que arruma desculpa e fala, não, eu moro na esquina da Ipiranga com a São João, como é que você quer que eu vou fazer caminhada? Eu vou ser assaltada. Tá bom. Então vamos fazer atividade física em casa. Como? Mora num apartamento, é minúsculo? Não tem problema. Tem banheiro? Não tem? Tem. Tem espelho? Não tem? Tem. Então amanhã cedo, a senhora vai para o espelho, fica lá só de calcinha e sutiã, e fica correndo sem sair do lugar. É a chamada corrida estacionária. Única coisa que precisa ter é uma correntinha. Pode ver na televisão, não tem um corredor que não tenha correntinha. Jogador de futebol, craque, todos eles têm correntinha. Então fica na frente do espelho. Cada vez que o pé esquerdo bater no chão, você conta. 1, 2, 3, 4. Mas me deixe a tampa do vaso abaixada. Porque quando chegar em 80... vai ficar tudo preto, você vai ter uma tontura desgraçada, senta ali. Amanhã faz de novo, faz de novo, faz de novo. O que eu estou pedindo para essa pessoa fazer? Aquela brincadeira que a gente começou no começo, do coração. Vai, trabalha, aí ele... É isso que eu estou fazendo. Eu sei o final dessa história. Depois de um mês, a pessoa já começa a falar, já estou virando um atleta. Ela abre a porta, vai para o corredor, chega na sala, fica dando volta na mesinha, volta, até a hora que o marido vem e fala, opa, parar com isso. Depois ela vai para a rua. Se você for em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, no Parque do Carmo, no Parque da Aclimação, no Parque do Piqueri, e aqui em Campinas tem um monte desses parques, se você for pegar a história de cada uma daquelas pessoas que são frequentadores habituais, você vai encontrar muitas histórias semelhantes a essa. E para contar, se for contar a história aqui, são 10 horas de programa. Mas se eu perguntar para vocês, qual é o maior atleta brasileiro de todos os tempos? Os homens aqui vão buscar no futebol, claro, o Pelé, o Rivelino. Alguns que falam, essa pergunta aí é capciosa, vão falar, deve ser o João do Pulo, deve ser o Ademar Ferreira da Silva, né? Vão me buscar uns grandes atletas. E eu vou dizer para vocês que todos vocês vão errar. Porque o maior atleta brasileiro da história do Brasil chama-se Valmir Nunes. Um senhor que mora em Santos, que quando tinha 13 anos de idade, teve uma doença intestinal, se tiver algum médico aqui, sabe do que eu estou falando, chamado síndrome de Crohn,
Conhece? Você é médico? Que é danada, é uma dor desgraçada. Até pouco tempo a gente não sabia o que fazer com ela. Muitas vezes levava as pessoas à morte. E esse rapazinho, com 13 anos, morava no Canal 2 ali em Santos, Zé Menino, teve síndrome de Crohn, veio para São Paulo, foi internado lá no Santa Catarina, num convênio que o pai dele tinha. Gente simples, gente humilde. E a síndrome dele não era tão forte. Recebeu alta e o médico falou para ele: agora você precisa fazer uma atividade física, vai correr. Tá bom, ele morava na praia. Aí, alguns dias, ele começou a correr na praia. E quando ele percebeu, ele estava lá no aquário, não estava cansado, voltou e não se cansou. Amanhã ele fez a mesma coisa, e aí ele começou a perceber que correr para ele era um divertimento, não era um sacrifício nenhum. Depois correu uma corridinha lá em Santos e ganhou, correu a meia maratona de Santos e ganhou, correu uma maratona em São Paulo e ganhou, absolutamente desconhecido. Depois um dia, pena que eu tenho só 1 hora aqui, mas a história desse rapaz na primeira maratona internacional dele é uma coisa fantástica. Eu vou tentar ser rápido. Ele descobriu que ia ter uma maratona numa cidade ao lado de Verona, na Itália. E ele foi lá no Volkswagen Clube, pediu uma passagem, tinha um amigo lá, e de tanto ele insistir, deram a passagem para ele. E ele foi São Paulo, Roma, Verona, mas ele tinha um mapa mundi em casa, né? E quando ele via a prova, era como se fosse aqui, Valinhos, né? Então você era do lado de Verona. Mas quando ele viu Verona, 2 pontinhos praticamente juntos ali, ele falou: encostado, vizinho. E ele foi para Verona, chegou lá à noite. Onde é que é Valinhos? Uns 10 quilômetros, 20 quilômetros a pé aí. Não tem ônibus? Não. 10 horas da noite aqui para tudo, o que é uma verdade. E ele foi a pé. A distância era de 30 quilômetros. Chegou lá de madrugada, cidade muito pequena. Ele viu lá um coreto, imaginou, tinha umas faixas, que ali deveria ser a saída. Encostou no meio-fio, pôs a cabeça no poste, tirou um cochilo de 2 horas. Aí veio a banda, tocaram a tarantela lá, deram a saída, ele ganhou a prova. Depois de algum tempo, ele achou que tudo aquilo era muito fácil, e ele começou a fazer a chamada prova dos 100 quilômetros. Hoje, a especialidade dele é a de 200 quilômetros. E ele é imbatível numa prova que tem na Espanha, que é a mais difícil do mundo, que são 200 quilômetros saindo no nível do mar. Rodoaldo, sai no nível do mar, e a prova termina a 2.800 metros de altura. Vai subindo. E ele acha tudo isso um divertimento. Esse é o maior atleta vivo que eu conheço. O Valmir está hoje com 44 para 45 anos. Se a gente falar para ele, você não pode treinar amanhã, nossa, ele não dorme. O físico dele é um relógio. E ele ainda é bem aventurado, porque quando ele corre, assim, finzinho da tarde, dependendo da prova, a perna dele brilha. E muitos atletas vêm na minha clínica falar: eu quero que você dê para mim o que você dá para o Valmir. Eu não dou nada, o Valmir não toma nada, toma água. A perna dele brilha, fala com Deus, meu. Comigo não tem. Eu desconfio que deve ser alguma coisa do metabolismo do alumínio, do cádmio, do zinco, né? Que solta muito isso pelo suor, não, para ficar brilhando. Então, eu vou resumir para vocês. Não conheço nenhum órgão no corpo humano que não se beneficie com isso. E além de todos esses benefícios, no pâncreas, no fígado, então, nem se fala, no intestino, na musculatura que eu falei, no pulmão, no coração, nos vasos sanguíneos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A capacidade de memorização das pessoas aumenta consideravelmente. Existem testes, feitos principalmente nos territórios asiáticos, em que as pessoas que faziam sudoku, vocês devem saber do que eu estou falando, aquele jogo de números japoneses, as pessoas que faziam e depois começaram a fazer atividade física e começaram a ter o tempo de realização daquelas
daqueles enigmas lá, com um tempo, uma duração muito reduzida, depois que começaram a fazer atividade física. E é uma coisa mais ou menos lógica, eu nem precisava falar para a plateia que é tão inteligente. Ora, se eu melhoro a circulação, que eu acabei de falar, por que o indivíduo que corre não melhora a circulação no cérebro? E o cérebro é o quê? O cérebro é um monte de fio, como uma central telefônica, né? Cada fiozinho faz uma coisa, um é para falar, outro é para escutar, outro é para memorizar, outro é para torcer para o Guarani, ou torcer para a Ponte Preta. Não falo Corinthians, porque aí é covardia, porque a maioria, então, eu pego as minorias. Né? Mas para isso que serve. A única coisa é que eu preciso deixar esse fio sempre bonitinho. Quem é que deixa ele bonitinho? O sangue. E como atividade física, na verdade, é sangue correndo pelo corpo inteiro, eu estou beneficiando lá em cima. Melhora a memória, melhora a autoestima, melhora o autoconceito, né? Velocidade em fazer as coisas. E as duas últimas chaves do negócio. Resistência física, porque quando você passa dos 60, dos 70, e as pessoas falam para você, ó, tem 70 anos, parece um menino. E agora, para fechar o cerco, melhora o desempenho sexual. Não é fanatismo. Não é que vai lá no útero, no ovário da mulher, ou vai no testículo do homem e fala, tá aqui, não pode fazer. Não é isso. Mas só o fato de melhorar a resistência diminui o cansaço. Se melhora a autoestima, opa, sou mais eu, estimula o desempenho sexual, eu vou querer o que mais? E como o título dessa palestra é Mitos e Verdades, a grande verdade dessa palestra é o seguinte: quem faz atividade física regular tem um benefício direto ou indireto em todos os órgãos do corpo humano. Ponto. Fora disso, é mito. Eu tenho livros em casa que tem lá as contraindicações da atividade física. Nossa, calhamaço desse tamanho. Mas tenho livros escritos recentemente sobre isso. Contraindicações. Febre e câncer. Ponto. Acabou. Antigamente não podia fazer na menstruação. Menstruação que tem mito, então? Estou vendo senhoras aqui que devem ter falado para suas filhas. Menstruada não se pode lavar o quintal. Não fale mais isso. Não passe essa vergonha. Não é? Atividade física não se podia fazer quando tinha dor de cabeça, quando tinha dor de ouvido, quando tinha úlcera, quando tinha diarreia. Hoje essa lista foi fazendo assim, febre. Por quê? Porque quando você faz atividade física, o seu corpo é uma máquina e a máquina esquenta. Se você já está quente, não vai esquentá-la mais. E o câncer, por quê? Porque é uma doença consumptiva, consome a pessoa. E a atividade física desgasta a pessoa. Mas quando o oncologista fala para o paciente, você já concluiu o seu tratamento. Acabou a quimioterapia, acabou a radioterapia, está aqui a sua ressonância magnética. O câncer foi embora. E agora, doutor, o que eu faço? Corre. Corre para a vida. E qual é a melhor atividade física? Eu tenho livros antigos que falam, é a natação. Ainda tem esse conceito, né? Nas pessoas. E eu vou aqui falar que isso é mito. A melhor atividade física é aquela que você mais gosta e que você tem mais condições de fazer. Não adianta você chegar aqui para mim e falar, para mim a melhor atividade física é o esqui. Bom, mas aqui não tem gelo. Então não é. Ah, eu gosto de natação. Tudo bem, mas você tem dinheiro para pagar uma academia? Não tem. Tem uma piscina pública perto da sua casa? Não tem. Então, não é a melhor atividade física para você.
Ah, mas eu gosto de judô. Moro aqui no Taquaral. E tem uma academia ali pertinho da minha casa. E o dono é meu amigo, ainda vai fazer um desconto lá. Essa é a sua atividade física. Porque atividade física você precisa gostar. Quem tem filho aqui sabe bem do que eu estou falando. Não é? Precisa gostar e precisa ter a condição. Por isso que mãe que começa a botar a filha para fazer balé, e a criança todo dia na hora de ir para o balé inventa alguma coisa, saiba que você está machucando a sua filha. Fazer balé para quê? Me conta. Para ir no dia 23 de dezembro, lá na prefeitura, todo mundo ficar tirando fotografia de umas festas lá, que só um faz pirueta e o resto faz coreografia. Isso não é atividade física. Isso é uma encheção de saco, na verdade. Não tem criança que aguente isso. Para o pai, para a mãe, para o avô, né? Vai lá, tira a fotografia, minha neta, meu neto, está lá com aquele saiotinho. E é uma atividade física sacrificante. Não é? Esse é o grande caminho. Alguns segredos. Atividade física uma vez por semana é muito pouco. Mas continua tendo o nome de atividade física. Se você chegar para mim e falar assim, eu só jogo bola no domingo, lá no meu bairro. Eu vou falar, parabéns. Você tem condicionamento físico? Não. Mas que você tem benefício, tem. Porque é o dia que você vai lá com seus amigos, você joga a bola, não tem juiz, não é? Geralmente a lateral é no barranco para a bola bater e voltar, porque você quer jogar. Você xinga, grita. Depois tem aquele churrascão, né? Não é fraldinha, filé mignon, nem contra filé. É um colchão duro, um acém, lagarto, né? Aquela gordura vem assim no braço, cerveja pra caramba. Tem gente que vai me olhar torto aqui. Isso é vida. Isso é vida. Esse colesterol não faz mal. Essa carne não tem triglicérido. Porque ela vem pela brincadeira, vem pela alegria. Se a gravação me permite, vamos pegar um domingo à tarde de um homem que acabou de separar da mulher, mora num flat, milionário. Pega o carro depois do almoço, já leu o jornal de domingo, que é um calhamaço desse tamanho, coisa chata. Pegou o carro, sai pela rua, não sabe para onde ir. Na casa do filho não vai porque a nora achou que ele foi o culpado na separação. Na casa da filha nem pensar porque ela só está pensando no sofrimento da mãe. E ele anda, zanza. Nervoso, irritado, comendo ódio. Volta pro flat, liga a TV, assiste Faustão. Se vira nos 30. Né? Aí vou atravessar a cidade e vou lá para a periferia. Peguei lá o metalúrgico, ganhei um salário mínimo e meio, cuida da família com o maior sacrifício, e foi jogar bola. Ele fez um gol contra. Mas chega em casa, ele fala que fez um gol de bicicleta, os filhos batem palma para ele. Você quer melhor autoestima do que essa? É ou não é? Aí ele deita na poltrona e dorme. As crianças começam a fazer bagunça em volta dele, e a mulher fala assim, papai está dormindo. Pô, você quer mais vida do que isso? E o outro está lá amargurando, comendo ódio. Quem vai viver mais? Fala para mim. É esse cara que comeu essa carne que parece ruim pelo preço, né? Mas vem cheia de sabedoria, cheia de vida. Quem está controlando o meu horário? Quanto tem? 10. Vou dar um segredo agora. É que eu não posso sair dessa posição de sentado, por causa dos câmeras aí, né? Mas vamos ver se vocês concordam comigo. Pela plateia que eu estou vendo aqui, todo mundo estudou, né? Todos nós tivemos um professor ou uma professora de biologia.
No meu tempo chamava-se Ciências Naturais, eu sou mais velho, mas peguei aqui alguns também. Hein, Clodoaldo? Ciências Naturais você foi. Clodoaldo, um dos maiores fisiologistas desse país, fisiologista esportivo. Obrigado da sua presença, só tenho honra com isso. A minha professora, professora de biologia, sim. É baixinha, gordinha, de óculos, chama-se Maria Aparecida. Não sei porquê, mas todas elas são assim. Né? Aí começavam as aulas de biologia, a minha Maria Aparecida falava assim: o corpo humano é formado de sistemas. Lembram disso? Sistema digestivo, agora é digestório. Sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema tegumentar, e aí? Aí na segunda aula ela falava assim: o sistema é formado por órgãos. Verdade. O sistema digestório é formado pelo órgão boca, pelo órgão língua, esôfago, estômago, duodeno, intestino, fígado e pâncreas. Terceira aula falava Maria Aparecida: se você picar isso, cada órgão, e olhar no microscópio e aumentar, você vai ver que cada órgão é formado por tecidos. Lembra? Então, se eu pegar um pedaço do meu estômago, eu vou olhar ali um tecido secretor, verdade, ele secreta aquele fel que de vez em quando vem na garganta da gente. É formado por um tecido tegumentar, claro, ele é um saco para bater a digestão. Ele é formado por um tecido muscular, claro, e que músculo tem o estômago? Pá, 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 pá. Pode botar torresmo lá que ele se vira. Não é verdade? Tem um tecido nervoso, e como dói. Quinta aula. Pega um tecido desse, pica, 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 pica. Aumenta. Célula. Na quinta aula. Aí falava a minha Maria Aparecida: esta é a menor unidade do ser vivo. Não entre aí. Ela ainda completava a aula, só para recordar para vocês. Só que é uma coisa redonda, que não é redonda em todas as células, algumas são espichadas. É uma capa em volta, chamada membrana celular. Lembram desse nome? Aqui dentro tem um trocinho bem no meio, chamado núcleo, que é o que pensa. Dentro do núcleo tem o DNA, que diz: o meu RG é esse. Mas tem um outro RNA que vai lá fora da célula pegar a informação e trazer, que cai em tudo quanto é vestibular. RNA mensageiro. O resto é uma aguinha suja, chamada citoplasma. Lembra do nome? Se é mais jovem, deve estar na cabeça. E nesse citoplasma boiam umas coisas que têm uns nomes esquisitos. Lisossomo, ribossomo, cromossomo, complexo de Golgi, retículo sarcoplasmático. Cada um faz uma função. O oxigênio que eu estou respirando agora, que vai para o meu pulmão, processa lá, dá o oxigênio, vai para todas as células, um número incalculável, entra dentro da célula, mitocôndria. Só na mitocôndria. Ou seja, a mitocôndria é o meu pulmão ao microscópio. Mas esse queijinho que eu vou comer daqui a pouco, estou vendo a mesa aí, quando ele entra na minha célula, ele vai no lisossomo. E se eu tiver resistência para ficar aqui 2 horas fazendo palestra, quem me dá isso é o meu retículo sarcoplasmático. Ele é duro. Mas a minha professora, coitadinha, já faleceu. Para eu poder dizer para ela: Maria Aparecida, você me enganou, porque você falou que não podia entrar dentro da célula. E a minha neta veio me falar hoje que se entra dentro da célula, sim, que se mexe no DNA, que eu vou ver se aquela célula é do filho do Roberto Carlos ou do Chitãozinho Chororó. Né? Do porteiro do meu prédio ninguém pede. Não é assim?
E aí eu vou encerrar aqui para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. O senhor tem alma. Claro. A senhora tem. Chora então. O que é a alma? Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, eu vou ter milhões de respostas. Um dia, Chico Xavier, eu nem gosto de falar muito dele, porque me emociono, respondeu essa minha pergunta. E ele falou, a alma é uma inteligência. Indiscutivelmente a gente tem, mas não vê. Mas aí eu posso chegar para vocês e falar assim, e a ameba? Tem alma? Ela é estudada no capítulo dos organismos unicelulares. Uma célula só. Será que a ameba tem alma? Claro que tem. Desgraçada ainda tem um rabinho que faz ela voar. E se eu pegar uma só, colocar no seu intestino, você vai me excomungar por uns 10 dias de desinteria. Uma ameba. Ou seja, a alma não está no corpo. A alma está na célula. E, portanto, eu não tenho uma alma. Eu tenho 4 quatrilhões ou quinquilhões de alma. Certo? Discutível. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu não faço atividade física e eu machuco o meu coração, o meu pulmão, o meu estômago, não faço o que o meu cérebro pede, eu estou transformando todas as minhas almas em almas penadas. Por que não satisfazê-las? Só isso. Vá para o seu joguinho de domingo, vai jogar sua bola, conta mentira lá. É saudável, cara. 2 vezes por semana, já melhorou. Você não é nem esportista ainda, mas está no caminho. Já fez 4 pontos na quina aí. Mas agora você arrumou um tempo, você ficou fanático, 3 vezes por semana. Você é um esportista. Mas não vem falar só domingo, sábado e feriado. Não. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Mas aí você gostou da brincadeira 4 vezes. Opa, atletinha. 5 vezes, atleta. 6 vezes, atleta de competição. Faça educação, atividade física 7 vezes. Está errado, você é louco. Até Deus descansou. Mesmo porque no domingo era dia de jogo do Corinthians e ele não ia perder uma oportunidade dessa, né? Olha quem faz assim com a cabeça. Deve ser palmeirense, santista, São Paulino. Todo dia não pode. Precisa haver o descanso. Nos mitos e na verdade, o grande perigo é quando você se torna um atleta, aí você compra um tênis caro, uma palmilha de silicone, uma meia que veio de outro planeta, um calção que reluz, uma camiseta fantasmal. Não precisa nada disso. Conga, sem meia, aquele calção velho que a gente usa para lavar carro no domingo, camisa de candidato, voto em fulano, algodãozão, suor, joga fora, água obrigatória. Se você fez isso, você está diminuindo muito a chance de passar a linha. Porque quando você passa a linha, você está sofrendo. Aí é a fascite plantar, é o ligamento fibular, é a artrose, é a dor muscular, é a tibialgia, é a pubalgia que tá judiando do cacá, né? É a noite mal dormida, é o pescoço que está torto. E quem faz atividade física e por causa de uma doença boba como essa, o médico fala, para algum tempo, isso é morte. Quem faz atividade física regularmente
não suporta ficar sem ela. É o nosso computador. Né? A hora que você vai sentar, se a bateria pifou, você não sabe o que fazer de noite. Ainda vai procurar supermercado desse de 24 horas para pagar uma fortuna. Porque nós somos dependentes dele. Esse é o grande segredo. O que você vai ganhar com isso? Depende de você. Se você está a fim de viver, esse é o caminho mais barato. Porque se você for no médico amanhã e contar para ele tudo o que você sente, você vai falar, de vez em quando tem uma dor de cabeça, não tinha isso, agora estou tendo. Minha mulher está reclamando que eu ando esquecido, esqueci que amanhã é dia dos namorados, já dei a dica hoje, hein? Para ninguém esquecer. De vez em quando, o que eu como não cai bem, me dói as pernas, já durmo agitado. O seu médico sabe o que você tem. Genericamente, a medicina chama isso de estresse. E sabe o que o seu médico vai fazer com você? Aquilo que você quer. Glicemia, triglicéride, colesterol, ácido úrico, antistreptolizina O, prova do lastro, não sei o que, sódio, cloro, potássio. É isso que você quer. Aí você vem com aquele envelope lá no médico, ele olha, está tudo normal. Então, e aí? Mas eu sinto tudo isso. Então ele vai te dar uma vitamina. O Pelé vem na televisão falar que isso é bom, você toma. Né? Ou então ele manda você tirar férias. E você vai falar, não dá, agora não dá. Não sou dono da empresa. Então qual é o remédio? Barato. Atividade difícil, você não gasta nada. Não gasta um tostão. É mais barato que qualquer vitamina do genérico. Pronto. E te faz o quê? Pega um coração que estava pequeno, deixa grande. Pega um pulmão que estava atrofiado, deixa maravilhoso. Resolve o teu problema de gastrite, de úlcera, resolve o teu intestino, resolve a TPM, regula a mulher que é desregulada nas menstruações, limpa todos os vasos e dá uma enxurrada em tudo, melhora a cabeça, melhora a memória, melhora... Ah, eu estou perdendo tempo aqui, por que eu não começo agora? Esse é o segredo. Então dá para... Não precisa ser hoje também, não vamos exagerar. Mas amanhã cedo dá para começar uma corridinha em casa, né? Vocês vão experimentar coisas fantásticas. Eu participei de um programa no Parque de Ibirapuera, em São Paulo. Eu, um outro médico, um professor de educação física, chamado Expresso das 6h30. E a gente ia de manhã lá no Ibirapuera para ensinar as pessoas como é que corre, como é que põe o braço. Era uma ONG boa. Aí de vez em quando chegava um homem lá com um cachorro. Quando eu olhava, eu já sabia. O que você veio fazer aqui? Eu vim trazer o cachorro para andar. O cachorro não precisa andar, quem tem que andar é você. Aí daqui a pouco vinha outro lá, que a gente viu, o cara chegava, todo bonito, ficava olhando lá para dentro. Eu já sabia. Ou era uma mulher nova, ou o seu companheiro de escritório teve um infarto ontem. Ele foi lá para ver como é que era o negócio. Aí a gente falava, vem correr aqui amanhã. Aí ele gastava uma nota no shopping. Ia lá todo decorado. Que não precisa. Entrava dentro do parque e encontrava artista, político, todo mundo lá de conga, calção velho. Corria. Hoje formaram-se grupos. Eles fazem rifa, fazem um monte de coisa, vão para o Maratona de Nova York, Maratona de Boston. Uma vida absolutamente fantástica. Então, eu falando tudo isso, eu estou, na verdade, fazendo um convite para vocês. Para atividade física. Quantos anos a senhora tem? Quanto? 59. A senhora já se preocupou alguma vez em medir a sua densidade óssea para ver osteoporose? Já, né? Os médicos estão pedindo para fazer isso a partir de 40 anos. Né? Sabe como é que trata a osteoporose?
Não. Os médicos antigos davam cálcio, né? Outros mais modernos dão um remédio que tem como base uma substância chamada alendronato de sódio, não é? Outros que gostam mais de novidades vão buscar lá extratos em pó de ostra, de caranguejo. Mas eu vou dizer para a senhora o que cura a osteoporose. Musculação. Musculação mesmo. Não é para a senhora virar um Schwarzenegger. Mas vai lá todo dia pegar o seu pezinho, pá, agacha, levanta, faz supino. Depois você me conta o resultado. Pode falar para suas amigas. Gente, acabou o tempo. Eu quero agradecer vocês pela paciência, pela educação, né, pelo modo como me receberam aqui. Eu só não sei se cada um que eu estou olhando aqui fala, essa palestra foi boa, ou fala, nossa, esse cara veio aqui para me botar um medo desgraçado. Né? Mas, de qualquer maneira, o olhar de vocês vai na minha viagem de volta aqui. Segundo a minha coordenadora, agora temos o quê? Perguntas, é isso? Perfeitamente. Então, vamos lá.